E aí, pessoal, tranquilo? Pronto para mais uma aula de física e bacana. Vamos falar aí de refração luminosa 1, beleza? Finalizando esse livro 1. E aí a gente vai falar aqui de refração luminosa. Vou compartilhar aqui a tela com vocês do material de vocês. Só um momentinho, tranquilo? E aí a gente vai estar trabalhando esse assunto, que é bem interessante, é um assunto bacana. Aqui é o material de vocês, onde ele inicia lá no finalzinho, no último capítulo, falando de refração. Pessoal, a refração luminosa, ela vai ser a transição dos raios de luz de um meio para o outro, ou seja, de um meio para um meio diferente, e vai ocorrer a variação de velocidade. Velocidade de quem, professor? Da luz. Ou seja, eu vou observar a transição da luz de um meio para o outro, e nessa transição vai ocorrer a variação de velocidade. Tranquilo? Beleza? Então, é nessa transição, ocorrendo a variação da velocidade da luz, a gente fala que ocorreu aí, nesse caso, a refração. Tranquilo? Beleza? Vamos dar sequência aqui, então, nos tópicos. Lembrando que velocidade da luz, ela no vácuo, ela é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ele trouxe aqui em quilômetros por segundo, mas no SI, vamos considerar isso aqui, ó, 3 vezes 10 à oitava. Aconselho pelo menos esse valor aqui vocês gravarem e terem em mente para as provas de vestibular, tá bom? De grande importância. Por exemplo, a luz ela não percorre todos os meios com essa velocidade. No ar, o ar atmosférico, no meio atmosférico, nós consideramos para os cálculos aproximadamente o mesmo valor da velocidade da luz no vácuo. Então, a velocidade da luz no ar é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. Então, considera-se 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tranquilo? Beleza? Por exemplo, na água é 2,25 vezes 10 à oitava metros por segundo. No vidro é aí 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, observa que vai diminuindo dependendo do meio. Então, a velocidade máxima da luz, ela é no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Significa que os outros meios que a luz ela vai percorrer, ela vem lá, por exemplo, a luz do sol, ela vem no espaço pelo vácuo, chega na atmosfera, ela bate lá nos rios, lagos, mares, e a velocidade dela vai diminuindo conforme a transição de um meio para o outro. Ou seja, ela vai refratando de um meio para o outro e a sua velocidade, consequentemente, tende a diminuir. Tranquilo? Beleza? Professor, esse tópico, índice de refração. O que é o índice de refração, pessoal? O índice de refração é a grandeza que vai relacionar a velocidade da luz no vácuo, tá bom? Com a velocidade da luz no meio em que está sendo observado. Tranquilo? Então, bora aqui, ó. Quando eu quero descobrir o valor do índice de refração mínimo, eu vou pegar a velocidade da luz no vácuo, com a velocidade da luz no vácuo também, então vou dividir um valor por ele mesmo, vai ser igual a 1. Então, o menor índice de refração é 1, tranquilo? Que é quando a luz ela percorre no vácuo. Então, no vácuo, o N é igual a 1. No ar, vai ser aproximadamente 1 também, porque se nós considerarmos que a velocidade da luz no ar é aproximadamente a luz do vácuo, consideramos para fins didáticos os mesmos valores, então o índice de refração no ar é igual a 1. Tranquilo? Os outros vão ser maiores que 1, vai ser 1, alguma coisa, pode ser bem maior que 1 também. Depende do meio. Beleza? Os índices de refração relativo, porque esse índice de refração que eu acabei de falar para vocês, da velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio, nós vamos chamar esse daqui, ó, tá no canto aqui da esquerda, de índice de refração absoluto. Tranquilo? E existe o índice de refração relativo, que é entre dois meios, onde nós não observa-se, por exemplo, do vácuo para aquele meio. Quando eu tenho, por exemplo, o ar e a água,
Então, eu vou ter que observar a transição da luz do ar para a água. Tranquilo? Já já eu vou me aventurar aqui no Paint aqui para demonstrar aí o comportamento aí dos raios de luzes, tá bem? Ver se fica interessante. O que é que acontece aqui, ó? Quando eu tenho o meio 1 e o meio 2, e eu quero saber qual é o índice de refração relativo do meio 1 para com o meio 2, eu vou fazer então o N1 dividido pelo N2, o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2. Vou só fazer essa razão. Se eu quisesse saber, por exemplo, o índice de refração relativo do meio 2 para com o meio 1, era o inverso. Eu ia fazer N2 dividido por N1. Tranquilo? Olha só. Por que é N 1,2? Porque é o índice de refração relativo do meio 1 com o meio 2. Por isso que está dividindo N1 por N2. Professor, e se eu quisesse saber se fosse do meio 2 para o meio 1? Aí você iria colocar assim, ó, N 2,1, que seria o índice de refração relativo do meio 2 para o meio 1. Aí seria N2 dividido por N1. Tranquilo? Como é que a gente chega nessa situação aqui? Através dessa manipulação matemática. Ó. No meio 1, pegaríamos o índice de refração absoluto dele. O N2, o índice de refração absoluto dele. Iríamos fazer a razão entre eles, ó, e obteríamos esses resultados aqui, ó. Tá bom? Por isso que gerou essa fórmula aqui, ó. Essas duas, tanto com a velocidade relativa dos meios. Pessoal, índice de refração é uma grandeza adimensional. Por que ela é adimensional? Porque eu estou dividindo aí velocidade com velocidade. Então, as unidades de medida vão se cortar. Tranquilo? Beleza? Então, bora avançar aí, né? E ver os próximos tópicos. É interessante que quando o índice de refração do meio é maior que do outro, a gente fala que aquele meio ele é mais refringente que o outro. Vocês vão ouvir muito falar nesse termo, refringente. Ou seja, ele refrata mais que o outro, entendeu? Em relação aos desvios também das luzes. A gente vai já ver isso aqui, ó. Na página seguinte, tem uma tabelinha dos valores dos índices de refração. Tranquilo? Se você, porventura, voltar e anotar lá aquelas velocidades da luz que eu passei para vocês, na água e no vidro, e substituírem na fórmula, vocês vão encontrar esses valores aqui, ó. Tranquilo? Na água, no gelo, olha só, pessoal, na água é líquido, gelo também é água. Mas que água é essa aqui, professor? Água sólida. Por que aqui deu 1,33 aqui nessa água aqui, ó? Perdão. Gelo e água. Gelo é água sólida. E água aqui no estado líquido. Observa que no gelo, pessoal, o índice de refração no gelo é menor do que o índice de refração da água, apesar de ser o mesmo material. Só que em estado físico diferente. Tranquilo? Observe que é a mesma substância, porém em estados físicos diferentes. Tá? Só uma curiosidade aí para vocês. Beleza? Quanto às leis da refração, pessoal, a primeira lei da refração, antes de falar dela, é interessante a gente entender essa figurinha aqui, ó, onde eu tenho um meio, essa linha que divide os meios é a transição, tá bom? De um meio para o outro, e tenho aqui o meio 2. Sempre que eu tenho um raio incidente, logo que tem esse raio incidente, recomenda-se a gente traçar uma reta normal, que ela é perpendicular
aos meios aqui, ó, as retas que separam os meios. Ela é perpendicular, ela forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então, esse ângulo entre o raio de incidência e a normal chama de θ1. Observa que sofreu um desvio esse raio de luz, que é o raio refratado, e não o raio refletido, raio refratado. Tranquilo? Entre a normal e o raio refratado, nós vamos ter o θ2. Isso aqui vai ser importante para a gente poder aplicar aí em alguns dos nossos cálculos. Beleza? Então vamos aqui partir para as duas leis aqui da refração. A primeira lei da refração, ela fala que o raio de luz incidente e o raio refratado e a reta normal, tá certo? Pelo ponto de incidência, são coplanares, pelo ponto de incidência. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto de incidência, tá aqui, ó. Esse ponto de incidência aqui e o ângulo e esse aqui, eles vão ser coplanares, tranquilo? Ó, que o ponto de incidência é exatamente quando o raio toca aqui, por exemplo, na transição de um meio para o outro, no plano em que a luz vai ser refratada, tranquilo? Professor, por que a luz ela sofreu esse desvio? A gente vai entender aqui no comportamento, por exemplo, que eu vou tentar fazer eles aqui no Paint para vocês, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, compartilhar aqui essa tela com vocês. Pronto. Vamos tentar aqui as artes aqui, tentar fazer uma arte. Pessoal, nesse primeiro ponto aqui, eu vou tentar mostrar o comportamento da luz. Fazer aqui como se fosse a divisão dos meios, tá bom? Vou usar essa ferramenta aqui. Eu usava quando era criança, vou ver se ela vai funcionar aqui mesmo para isso. Aqui no N1, que eu vou colocar ar, tá certo? Aqui, água. Tranquilo? Significa que nesse meio aqui de cima eu tenho ar, aqui embaixo eu tenho água. Tranquilo? Vamos agora traçar aqui um raio de luz. Fazer ele aqui da cor vermelha. Incidir aqui sobre um ponto aqui, ó. Pronto. O que é que acontece? Foi o que eu falei para vocês. É indicado a gente traçar entre essa parte aqui, ó, que é a parte que divide os dois meios, tá bom? Com a reta normal. Então, vou fazer uma reta normal aqui. Dividir bem aqui ao meio. Ela é perpendicular aqui ao meio. Tranquilo? Colocar ela aqui da cor verde aqui. É a reta normal. Pronto, essa aqui é a normal. É interessante, pessoal, que a gente saiba, por exemplo, que o ar ele é menos refringente em relação à água. A água ela é mais refringente. Então, o que é que vai acontecer? Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro caso, já podem fazer nas anotações de vocês, quando um raio de luz ele sai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ele tende a se aproximar da normal. Tranquilo? Essa linha, se ela fosse passar aqui em reto, se a gente fosse aqui desenhar o caminho da luz, por onde ela tenderia a ir, por onde a luz ia, a luz ia. Eu vou fazer ela tracejada aqui, ó. Tchá, tchá. Esse aqui seria o caminho se ela viesse em linha reta. Tranquilo?
Porém, pessoal, ela tende a sofrer um desvio. Ela tende a se aproximar aqui, ó, da normal. Tranquilo? Então, a luz, quando o raio de luz, quando ele vem do meio menos refringente para o mais refringente, ele tende a se aproximar da linha normal. Tranquilo? Esse ângulo aqui, ó, que nós vamos chamar ele de θ1, é o ângulo de incidência. Esse ângulozinho aqui, ó, nós vamos chamar ele de θ2, é o ângulo de refração. Tá ok? O próximo caso, pessoal, é porque imagina só, se eu tenho o caso oposto, ao invés de ser vindo do meio menos refringente para o mais refringente, eu esteja dentro da água e agora o raio de luz ele vai fazer o caminho contrário, tá certo? Então vamos lá. O princípio ele vale o mesmo. Vou pegar aqui. Continua ar e água, tá bom? Vale para cá também. Vou colocar aqui preto aqui. Colocar aqui. Rabiscar aqui, que esse aqui é mais refringente. Nossa, operando aqui com força mesmo no Paint. Agora a gente vai observar o raio de luz ele saindo da água, tranquilo? Bora fazer logo aqui uma reta normal aqui, né? Fazer ela aqui perpendicular ao plano. Tranquilo? Beleza? Isso aqui, tá perpendicular. O raio de luz, quando ele... Deixa eu ver de meio. Quando ele vai sair da água, pessoal, vou traçar ele aqui assim, ó. Qual seria o caminho que ele tenderia a ir? Ele tenderia a vir aqui em linha reta, não era? Esse aqui seria o trajeto que ele deveria fazer. Vou deixar aqui, ó, tracejado. Pronto. Esse caminho tracejado aqui seria o caminho por onde a luz percorreria se não sofresse o desvio. Porém, quando o raio de luz ele sai de um meio mais refringente para o meio menos refringente, ele tende a se afastar da normal. Tranquilo? Observa que quando ele vem do menos para o mais, ele se aproxima. Aqui, ó, ele aproxima da normal. Nesse caso aqui, ó, se afasta da normal. Tranquilo? Aqui se aproxima, aqui se afasta da normal. Ok. Tem um próximo, mais duas situações que é muito interessante. Por exemplo, vou colocar aqui, fazer aqui, ó. Eu tenho aqui no caso os meios, tá bom? Vou pegar esses mesmos aqui. Trazer eles para cá. Aqui. Ok. E agora, pessoal, o nosso raio de luz, ele vai passar perpendicular aqui, ó. Isso aqui não é anormal, é o raio de luz. Pessoal, se esse raio de luz ele vem perpendicular, tá bom? Dá para entender, né? Ele veio nesse sentido aqui, ó. Vou colocar uma setinha aqui indicando o sentido dele. Se ele vem perpendicular, pessoal,
aos 2 meios, não vai sofrer desvio, ele vai passar direto, tranquilo? Não ocorre desvio quando o raio de luz é perpendicular a essa lâmina que divide os 2 meios, tá bom? Eu usei o termo lâmina só para vocês terem o entendimento dessa transição. Se ele passa perpendicular essa transição aos 2 meios, não sofre desvio, tá bom? Então, a dica é que aqui ele não sofre desvio. Tranquilo? Professor, existe mais algum caso? Ó, não sofreu desvio. Não quer dizer que a velocidade não reduziu aqui. Ele não sofreu desvio. Nesses 3 casos aqui, pessoal, que estão sendo representados, que foram representados aqui, ocorreu o fenômeno da refração. Tranquilo? Porém, tem um caso curioso, que é bem interessante, pode cair em vestibular e que é bom vocês ficarem atentos. É quando eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho, por exemplo, vidro, ok? Um meio é o vidro e o outro meio é a glicerina. Por que isso aqui é interessante? Porque o vidro e a glicerina, pessoal, o índice de refração deles dois é igual. Então, o que é que vai acontecer? Vou traçar aqui uma reta normal. Beleza? Está aqui a normal. Opa, deixa eu verdinha, a normal é verde. Para a gente diferenciar. Então, se eu tenho aqui ó, um raio de luz, ele vem, incide aqui, ele não vai sofrer desvios. Por quê? Porque o índice de refração do vidro e da glicerina é igual. Então, ó, professor, não ocorreu refração aqui? Não. Aqui não ocorreu o fenômeno de refração. Apesar da luz ter passado de um meio para o outro, não sofreu aqui a variação de velocidade. Tranquilo? Aqui ocorreu um fenômeno chamado de continuidade óptica. Deixa eu colocar aqui uma setinha aqui do lado. Vou colocar o que é que ocorre aqui, ó. Ocorre chamada continuidade. Eita, digitei errado aí, né? Continuidade. Que ora bolas. Continuidade óptica. Tranquilo, beleza? Essa continuidade óptica ocorre porque os meios possuem o mesmo índice de refringência, o mesmo índice de refração. Tranquilo? Nenhum aqui é mais refringente do que o outro. Então, ocorre essa continuidade óptica. E nesse caso, não ocorre refração. Então, esse aqui é um caso à parte que não ocorre a refração. Tranquilo? Beleza? Podemos dar sequência aí para a segunda lei. Vou voltar lá para o material. Tranquilo? Espero ter usado bem aí essa ferramenta do Paint. Ajudado a esclarecer alguma coisa. Pessoal, a segunda lei da refração é a lei de Snell-Descartes. Do Descartes. Snell-Descartes. Beleza? Ela trata do seguinte. Pegar essa figura aqui, ó. Eu tenho um ângulo de incidência e o ângulo de refração, que nós já sabemos qual é o ângulo de refração.
O ângulo de refração é entre o raio refratado e a linha da normal. O ângulo de incidência é o ângulo entre a linha normal e o raio incidente. Pessoal, a relação que nós vamos ter entre esses ângulos, pela segunda lei da refração, é que o índice de refração do meio 1, ou seja, o índice de refração do meio 1 vai ser o produto dele com o seno do ângulo θ1, assim vai ser igual, ou seja, é equivalente ao produto do índice de refração do meio 2 com o ângulo de reflexão, não, de refração. É um nome parecido, né? Então, a segunda lei, ela é dada dessa forma aqui, ó. N1 seno de θ1, N2 seno de θ2, que é esse θ1 e esse θ2 é exatamente ângulo de incidência, ângulo de reflexão. N1 é o índice do meio onde gera-se o ângulo de incidência, N2 é o índice do meio onde se gera o ângulo de refração. Tranquilo? Bora para a parte de dióptro plano. Dióptro plano. O professor está com a língua pesada. Acontece. Então, bora lá. Do material tem as figurinhas falando aí da continuidade óptica. Tranquilo? Eu preferi desenhar para ver se fica um pouco diferente aí. Para não ficar na mesmice. O dióptro plano, pessoal. Ele explica, por exemplo, aquelas ilusões de ótica que a gente tem quando olha, por exemplo, ó, no cantinho aqui, essa colher, essa distorção da imagem aqui, tá certo? O que é que acontece? Eu tenho um objeto, olhando aqui já para essa figura, para a gente entender o que é o dióptro. O ponto P é onde se localiza o objeto, tá bom? Vamos imaginar que seria um peixinho, um peixe. Esse peixe, ele está a uma distância Pzinho aqui, ó. Tranquilo? O que é que acontece, pessoal? Se esse raio de luz aqui, ó, que sai perpendicular, ele não sofre desvios, certo? Esse raio que sai aqui, ó, em relação a essa normal, ele tenderia a passar aqui, ó. E esse observador não estaria dentro do campo de visão, ele não veria o peixe. Porém, por que ele está conseguindo ver esse ponto P aqui? Porque exatamente esse raio de luz aqui, ele sofreu um desvio. Olha só, pessoal. Está saindo da água para o ar. A água é mais refringente do que o ar. Então, o raio de luz tende-se a divergir da normal. Ele tende-se a afastar da normal. Tranquilo? Então, esse raio ele chega a atingir o observador. O observador, pessoal, ele vai observar, ele vai ver a imagem na projeção desse raio aqui, ó. Ou seja, o raio que ele está vendo aqui, que foi desviado, ele vai ser feita aqui a projeção e ele vai visualizar a imagem nesse ponto P', que está uma profundidade P''. Acho que deu para entender, né? O que é que eu quero dizer com isso? Que o peixinho que ele está observando, que está bem aqui no ponto P, ele está vendo a imagem do peixinho aqui nesse ponto P'. Ele está vendo ele mais próximo da superfície da água. Isso aqui, pessoal, já caiu muito em vestibular. Inclusive, tinha uma questão que o índio, quando ele vai caçar, ele vai pescar, ele lança, né? A lança dele lá, ele joga ela no peixe. E aí, eis a pergunta. Aonde que ele deveria, para conseguir pegar o peixe, fisgar o peixe, ele deveria fazer o lançamento? No P' ou no P? Acima ou abaixo? Claro que ele deveria jogar abaixo do que ele está vendo, para ele poder atingir o peixe. Tá certo? Então, o peixinho, quando você observa lá ele no rio, ele está numa profundidade, ele está mais abaixo do que o que você está observando. Tá bom? Isso é o dióptro ou dioptria plana. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é importante porque existe o princípio da irreversibilidade. O caminho inverso também ele prevalece aqui. Se você está dentro da água e olha para fora, é o que vai acontecer nessa imagem aqui, ó, nessa figura aqui.
Tranquilo? Aí nessa figura aqui, a pessoa, o observador, está dentro da água, observa que o objeto, os raios de luzes aqui, ó, e vai até o observador, tá certo? Eles sofrem desvios, ó. O observador tá vendo aqui, ó, tá saindo da água. Aqui tá a linha normal aqui, né, ó? A linha normal ela estaria aqui, ó. E ele tende a se afastar da normal. Quando você olha de fora da água para dentro da água, o objeto ele vai estar abaixo da imagem. Quando você olha de dentro da água para fora da água, o objeto ele está abaixo também da imagem. A imagem está aqui, ó. Esse pelinho aqui, ó, é a imagem. Você vai ver o objeto, a imagem acima do objeto. Então, quando você olha, você está dentro de uma piscina, que você olha para fora e vê uma pessoa, aquela pessoa, ela não está realmente naquele local. Ela vai estar o quê? Mais abaixo. Tranquilo? Beleza? E aí entramos aqui num tópico que pode gerar aí algumas dúvidas. Tranquilo? Mais dúvidas. Porque dúvidas, quando a gente pergunta dúvidas, o menino fala todas. O que foi que você não entendeu? Tudo. Meu Deus. Mas vamos lá. Lâminas de faces paralelas. Pessoal, olhando para cá, isso aqui é interessante. Porque, ó, olha só. Nós temos aqui o ar, o vidro e o ar. Beleza? O ar, tá bom? É um meio menos refringente que o vidro. Então, quando o raio de luz ele incide sobre a placa de vidro e passa por ela, a lâmina de vidro, ele vai sofrer esse desvio aqui, ó, aproximando-se de uma normal, como se tivesse uma normal aqui. Ó, o caminho tracejado aqui seria por onde ele deveria percorrer se não tivesse o vidro, tá certo? Quando esse raio de luz ele sofre um desvio no vidro e volta a passar para o ar de novo, olha, o vidro, por ser mais refringente e o ar menos refringente, ele se afasta da normal. Então, ele vai sofrer esse desvio óptico aqui. Tranquilo? Esse desvio, pessoal, que ele sofre, a gente calcula ele. E para calcular ele, é necessário a gente entender essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha de baixo aqui. Tranquilo? Então, bora entender. Ó, não se assustem. Isso aqui não é bicho de 7 cabeças. Eu tenho o ar, o vidro e o ar. Eu tenho meio 1, meio 2 e meio 1 novamente. Tranquilo? Observe que aqui foi traçada aquela normal, que na figura anterior não tinha. Então, o raio incidente ele tende a se aproximar da normal, porque ele saiu do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, esse ângulo R aqui é o ângulo de refração, esse ângulo I de incidência. Beleza? Observa que a linha tracejada aqui, ó, passando pela lâmina, na diagonal, é o caminho que a luz deveria percorrer em linha reta, se não fosse graças ao desvio da diferença dos índices de refração. Pessoal, quando ele sofre esse desvio aqui, ó, observe que a gente já gerou uma figura aqui geométrica, ó, formou um triângulo. Ele colocou aqui um ponto A, B, C e um ponto D aqui. Tá bem? A espessura do vidro é dada por essa variável aqui, ó, o E. Esse Ezinho aqui é a largura da lâmina, tranquilo? E o ângulo entre a linha tracejada, que seria o caminho da luz, e o raio que foi desviado, esse aqui é a diferença entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado. Tranquilo? Pessoal, esse triângulozinho que gera aqui, ó, essa distância que é o desvio que muitas das vezes é pedido para ser calculado, ele forma um triângulo retângulo também, ó. Por quê? Essa linha aqui e essa distância que ela é perpendicular a esse tracejado aqui, ó. Beleza? Então nós vamos fazer aqui análise
aqui de geometria. Nós vamos fazer aqui essa análise geométrica, beleza? Para a gente poder chegar no raciocínio da fórmula de como que vamos calcular esse desvio que o raio teve, o raio de luz teve. Tranquilo? Olhando para esse triângulo maior aqui, ó, a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, ó. Ele começou com o triângulo ACD, né? Triângulo ACD, esse menorzinho aqui. Então, eu tenho aqui, ó, cateto oposto e tenho a hipotenusa, que é um lado que eu tenho em comum com esse triângulo ABC, é o mesmo lado em comum que eu tenho com o triângulo ACD. Tranquilo? Então, ele utilizou aqui trigonometria, seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, no caso a hipotenusa é AC, do triângulo ABC a hipotenusa também é AC, cosseno do ângulo R vai ser cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Cateto adjacente. Adjacente é o cateto que está do lado do ângulo. Esse valorzinho aqui, pessoal, é exatamente a largura da lâmina. Tranquilo? Então é o Ezinho, essa largura. Fazendo aqui agora, isolando, igualando AC com AC, que é a nossa hipotenusa, nós vamos chegar nessa relação aqui, ó, de igualdade. D sobre seno de I menos R e E sobre cosseno de R. Como eu quero saber o desvio, essa distância do desvio aí, eu vou isolar ele e fazer o produto. Então, E vezes o seno da diferença do ângulo de incidência com a refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Essa aqui é a fórmula que é utilizada para calcular nessa situação aqui. Tranquilo? Beleza? Com isso aqui a gente finaliza esse material aqui do volume 1. A gente vai dar sequência nas videoaulas, iniciando lá com movimento circular, né? E é bem interessante também. Conto nesse momento, pessoal, com a participação de vocês durante a sala virtual. Às vezes fica difícil, marquem lá com o arrobazinho. Às vezes, quando a internet não ajuda, quando eu vou ver que tem lá várias mensagens, acaba dificultando. Pode chamar então no PV, tá bom? Professor, não entendi aquilo lá. Você pode me explicar? Que aí eu vou procurar um outro meio, uma outra didática para te explicar e tirar a sua dúvida, tá bom? Também conto com a dedicação de vocês. É um momento que requer bastante dedicação, tá bom? Onde vocês estão aí no conforto da casa de vocês, tem que ter esse compromisso. E no mais, um abraço, bons estudos e estamos aí com a próxima. Até a próxima, né? Fiquem com Deus.